Senhor, meu Deus, Pai Deus poderoso, amado Deus, aqui está teus filhos, Pai. Senhor, meu Deus, ó Pai, que vem de longe, Senhor, para falar conosco, Senhor, uma palavra, Senhor. Senhor, meu Deus, ó Pai, toma ele nas tuas mãos, toma a tua família, Senhor, teus parentes, teus amigos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, desce sobre ele o teu Espírito Santo nesta manhã. Senhor, meu Deus, ó Pai, aviva esta igreja, abre os nossos corações, ó Pai, para escutar a tua palavra. Senhor, meu Deus, neste culto especial, meu Deus, ó Pai, que nós vamos participar, Senhor, da sua mesa. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Todos estão felizes e bonitos. Meus irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus e tributar a Ele toda a honra e toda a glória por estar aqui nesta manhã. Quero agradecer a oportunidade que Deus está me dando de ter atravessado o oceano, de vir fazer uma visita ao meu amigo Eduardo, consequentemente estar aqui e poder ministrar a palavra a vocês. Quero agradecer ao Eduardo pela recepção. Confesso a Deus que, aos meus irmãos, que quando eu saí de Goiás com a minha esposa e meu amigo Vitor, eu falei, prepara, nós vamos pedir bife e vamos comer jiló, porque não entendemos nada de inglês. Mas Deus, Ele nos preparou a viagem de uma tal maneira que nós encontramos uma ex-namorada do Vitor em Miami. Ela parou a sua vida para cuidar de nós. Durante os 4 dias que estivemos ali, ela nos deu todo o suporte. E quando eu cheguei aqui, tive uma grata surpresa e uma alegria muito grande de ver o que a família do Eduardo fez por mim. Eu confesso a vocês que eu estou no Rio Grande do Sul, por exemplo, só porque está mais frio um pouquinho, que eu estou sentindo em casa. Eu quero louvar a Deus pela família do Eduardo, quero dizer que Deus vai abençoar ele muito aqui nessa terra. Quero louvar e agradecer a vida de cada um de vocês que estão aqui nesta manhã, e todos vocês que estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Vocês estão no lugar certo, na casa certa, que é a casa de Deus. Pastor Sérgio Santos, Deus abençoe a tua vida por essa rica e maravilhosa oportunidade. Eu sei que o ministério, que o pastorado não é fácil, é um chamado. Tem muitos que têm desejo de ser pastor, mas há uma diferença de ser desejo e chamado. Muitos começam a obra e desistem porque tem desejo e não tem chamado. E o chamado do Senhor é grande. Olha para a tua igreja. Deus disse a Pedro, apacenta minhas ovelhas. E aqui está uma fatia de Pedro apacentando as ovelhas do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai multiplicar essa obra, vai multiplicar essa casa. Eu tenho certeza absoluta que essa igreja encherá de irmão. Eu tenho certeza absoluta que no evangelismo de vocês, Deus vai dar discernimento para que você possa falar com as pessoas e as pessoas aceitar Jesus. No final dessa mensagem, eu quero sair um pouco continuar no texto, mas falar de uma coisa que é muito importante para nós no trabalho de evangelização. Eu quero convidar os irmãos que abrem a Bíblia comigo no livro de João, capítulo 11, e o versículo, João, capítulo 11, e eu quero que abra no versículo 25. João, capítulo 11, e o versículo é o número 25. Estou um pouco nervoso, que é normal, porque eu estou diante da presença do Senhor, falando às tuas ovelhas, e eu sou um cooperador do meu pastor, estamos ali ajudando e cooperando. Não sou um pregador itinerante, eu sou um cooperador da obra. Eu prego mais na minha igreja para auxiliar o meu pastor, que isso é um prazer que eu tenho de estar na presença do Senhor e cooperando com o meu pastor, porque eu sei como é difícil ser. Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 25. Quem achou, diga amém. Amém. O texto diz assim: e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto somente. Tome sua assento em nome de Jesus. O capítulo 11 do Evangelho de João é um capítulo que fala do maior milagre que Jesus fez, que foi a ressurreição de Lázaro. Mas o capítulo 11, ele não começa com milagre. No primeiro versículo, o mensageiro vai ante Jesus. E o capítulo começa com uma doença, com uma urgência e com um desespero. Com uma doença porque Lázaro está doente. E a Bíblia diz que Lázaro é amigo de Jesus. E Jesus diz que é amigo de Lázaro. Olha o privilégio, eu ser amigo de Jesus e ouvir da boca de Jesus que Jesus também é meu amigo. Então Marta e Maria mandam que o mensageiro vai ante Jesus para chamar Jesus, porque Lázaro está doente. É uma urgência, porque o amigo de Jesus está doente e há perigo de morte. Mas Jesus disse que essa doença não é para a morte, sim para a glória de Deus. Há um desespero, porque Lázaro é amado naquela cidade. E Jesus está longe. Agora olha a situação do mensageiro. Ele vai ante Jesus e Jesus disse a ele: volte. Esta doença não é para a morte. Mas quando o mensageiro volta para Betânia, Lázaro está morto. A pessoa tem que ter muita fé em Deus e acreditar muito em Deus. Porque você vai entregar um recado para uma pessoa num cenário de morte. E Deus nos faz isso conosco. A pessoa está no leito de um hospital, desenganada pelo médico. E Deus nos manda levar uma mensagem, fala que essa mensagem é de vida. Mas as pessoas que estão ali, muitas vezes não acreditam, porque o médico já desenganou. Mas talvez Deus nos envia a um determinado lugar para fazer a pessoa aceitar Jesus. Talvez a pessoa morrerá aqui, mas alcançará a salvação. Nós temos que entender o que Jesus quer conosco. Não importa o cenário, não importa a dificuldade. O que importa é aquilo que Jesus mandou nós entregarmos. E esse mensageiro entrega a mensagem a Marta, mesmo Lázaro provavelmente estando morto. Mas Marta e Maria tinham muita fé em Jesus, confiavam muito em Jesus. E nós, como cristãos, temos que estar em oração para poder entender o que Deus fala conosco. No capítulo 20 diz assim: quando Marta soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveram aqui, não teria morrido meu irmão. Se estiveram aqui. Marta está falando de um passado. Se o Senhor estiveram aqui. Mas o Senhor estava ali. Muitas vezes nós oramos, buscamos, jejuamos e falamos com Deus e Ele não responde. Porque Deus, Ele não é o nosso funcionário que tem que responder na hora que nós queremos. Deus, Ele responde quando Ele quer, Ele faz quando Ele quer. É tudo no seu tempo. E nós temos que entender que quando oramos, buscamos e falamos e Ele não responde, nós temos que entender a vontade dEle e aceitar a vontade dEle. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Jesus está falando de um milagre. Mas Marta, ela disse: eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir nas ressurreições nos últimos dias. Marta acreditava que Jesus estava falando da salvação da alma, mas Jesus estava falando de um milagre. Mas Jesus precisava que Lázaro passasse 4 dias para que Jesus ressuscitasse, para aqueles que andavam com Jesus acreditassem em Jesus. Jesus já havia ressuscitado o filho da mulher de Naim, mas ele ainda não havia sido enterrado, então estava no caminho do cemitério. Jesus havia feito vários milagres, mesmo aqueles 5.000 pessoas que andavam com Jesus ainda duvidavam.
Mas agora ele vai ressuscitar uma pessoa que já morreu, há 4 dias está enterrado. Isso para os judeus era impossível. Mas a Marta, ela acredita que Jesus está falando da ressurreição dos mortos, na qual um dia nós iremos ressuscitar. Assim como o pastor disse, quando vier o arrebatamento e nós morremos, no dia que Jesus voltar, nós vamos ressuscitar. A Bíblia diz que os mortos eles ressuscitarão primeiro e depois aqueles que foram arrebatados. E disse-lhe Jesus, no texto que eu li: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Mesmo um dia nós estivermos mortos, um dia nós estávamos perdidos, mas um dia nós aceitamos Jesus, nós levantamos essa mão e aceitamos Jesus e voltamos a viver. Cada um do cristão nesse mundo tem uma história, e cada história é mais difícil que a outra. Um estava nas drogas, outro na prostituição, outro estava na cachaça. Cada um daqui tem uma semente, tem uma cicatriz do mundo, que o mundo fez conosco. Mas um dia Jesus de Nazaré nos salvou, nos remiu, nos lavou no sangue do Cordeiro. Se hoje nós estamos aqui diante da tua presença, é porque Ele nos abraçou, nos purificou e nos aceitou, porque nós não merecíamos, mas nós aceitamos Ele por livre e espontânea vontade. Ninguém forçou ninguém a estar com Ele. Nós um dia nos levantamos a mão e aceitamos Jesus Cristo. E é pela graça e a misericórdia dele que eu estou aqui e vocês também. Nós não merecemos. Jesus, ele continua falando, e no capítulo 22 ele disse: glória a Deus. Mas também sei, mas uma coisa, quando Jesus fala, eu tenho certeza: é tão difícil servir a Ele, é tão difícil aguentar a pressão do inimigo sobre as nossas vidas. Eu sei que nós somos afrontados, e no Salmo de número 3, Davi, ele diz: Senhor, como estão multiplicando os meus inimigos, são muitos e muitos que levantam contra mim. Os nossos inimigos, ele multiplica a cada dia. A nossa dificuldade aumenta a cada dia. Entristece o nosso coração, nós deixamos de vir num culto, deixamos de vir no outro. Nós como cristãos, nós sentamos no banco da frente, nós vamos sentando no banco de trás, nós vamos sentando no banco de trás. Quando nós percebemos, nós estamos lá na rua. Eu sei que o inimigo, ele nos pressiona, mas de uma certeza eu tenho no meu coração, que um dia esse céu vai abrir, de lá vai descer um Deus bravando como leão. Ele vai pegar o meu inimigo, o seu inimigo, e vai colocar sobre a planta do pé e vai dizer: eu sou o Deus de Israel, e eu sou o Deus da tua vida, e eu estou aqui nesta manhã para te guardar, para te proteger. Você está segurado na minha santa e poderosa mão. O salmista, no Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o meu socorro presente. Deus é o meu refúgio, porque todas as vezes que eu estou entristecido, eu tenho que procurar a Ele, entrar na porta, abrir a porta do meu quarto, entrar e falar com Ele: Senhor, eu estou triste, estou aflito, consola o meu coração. Mas também Ele é a minha fortaleza, porque quando eu vou para o colo, Ele me segura e me guarda. E debaixo da sua proteção, da sua santa e poderosa mão, eu estou seguro. Mas Ele é o meu socorro presente. Socorro presente não importa onde você está, se você está na igreja, se você está fora, se você está afastado. Mas a qualquer momento que você clamar o nome dEle, Ele estará presente para aceitar você de volta. É por isso que nós vivemos desta misericórdia. E essa misericórdia de Deus que consola e conforta o meu coração. E essa certeza que eu tenho um Deus que tudo pode, que me guarda, é que eu estou aqui na presença dEle.
Ser evangélico não é fácil, seguir a Deus não é fácil, mas nós temos que suportar, porque acreditamos que é aquele que é maior que nós. O texto diz no capítulo 35 que Jesus ele chega diante do túmulo de Lázaro. E o texto diz que Jesus chorou. O pastor Billy Graham disse que Jesus chorou por um motivo. Lázaro já havia morrido, já havia sido enterrado, já havia 4 dias. E a pessoa quando morre, um cristão quando morre, ele vai para o céu. Ou seja, ele já alcançou a sua vitória. E agora Jesus vai ter que retirar um homem que está no céu e trazer para a vida. E o texto a seguir vai dizer que ele vai ser perseguido. Então vai tirar uma pessoa que já alcançou a vitória e vai voltar. E pode ser que essa pessoa que volte, ela não consiga suportar e não alcançar a salvação. Então Jesus chora porque ele vai ter que fazer um ato de retirar uma pessoa do céu e colocar na terra, para mostrar para aquelas pessoas que são incrédulos que ele é o Deus de Israel, que ele é o enviado do Pai. Um dia Jesus tirou uma pedra, subindo na cruz do Calvário e dizendo para o Pai: está consumado. O véu do templo se rasga e Jesus chamou todos nós para dentro. Vem João, vem Maria, vem Pedro, vem Tiago, e nos deu direito à salvação. Do mesmo processo que Jesus retira Lázaro para a vida, ele fez assim conosco. Nos tirou do mundo e trouxe para a sua presença. Jesus ele chama Lázaro, porque se ele chama a todos, se ele fala sai para fora, saía todo desde Adão. Mas ele deu o nome, vem Lázaro. A Bíblia fala que Lázaro veio vendado. Como que uma pessoa que está enterrado, foi no escuro, todo vendado, ela consegue sair do túmulo se ela não viu como ela entrou no túmulo? Porque ela ouviu a voz de Deus. Tem muitas pessoas que dizem: eu vou fazer isso porque o Senhor falou comigo, eu fiz isso porque o Senhor falou comigo. Nós temos que aprender a ouvir a voz verdadeiramente de Deus para poder seguir o seu caminho. Nós temos que parar de ouvir fogo estranho, vozes estranhas. Nós estamos vivendo um mundo em que toda hora você está vendo um vídeo de um pregador, de uma mensagem. Nós não sabemos a origem, se realmente é crente, se realmente serve a Deus, em qual segmento ele serve. Então a gente vai ouvindo e vai ouvindo e vai ouvindo e vamos nos poluindo. E muitas vezes tomamos decisões erradas, porque não ouvimos a voz de Deus. Porque Deus deixou em nosso coração um Consolador, o Espírito Santo de Deus, para nos orientar. Então precisamos ouvir a voz de Deus. Se Lázaro saiu de dentro do túmulo, porque ele ouviu a voz de Deus. O texto disse que Marta disse: Senhor, mas ele está fedendo, está com mau cheiro. Assim estávamos nós quando Deus nos salvou. Nós só estamos cheirosos porque nós tomamos um banho, passamos um perfume. Mas se nós ficar 2, 3 dias sem tomar banho e sem passar perfume, nós vamos feder. Mas Jesus, ele não importou como nós estávamos. Ele não fez acepções de pessoas. Ele não fez separação. Ele disse: venha todos. Todos. Ele subiu na cruz, entregou a vida para salvar toda a humanidade e todo aquele que nele crê. Se nós olharmos para o texto no capítulo 12, já que o tempo é curto, nós vamos acelerar. No capítulo 12 tem um ensinamento muito profundo no texto. A partir do verso 9, e diz assim: soube numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali, e lá foram, só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitaram dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Preste bem atenção nesse texto. Se nós pegarmos a contabilidade do pastor, a anotação, essa igreja passa numerosas pessoas
por domingo, por mês. Vou falar da minha, que passa mais de 500 visitantes por mês. Mas as pessoas passam e não ficam. E eu sei como que é a oração do pastor. Ele ora: Senhor, me dá mais ovelha. Senhor, será que eu estou errado? Senhor, me capacita para me pastorear mais ovelha. Eu quero pastorear 500, 1000 ovelhas. O tanto de ovelha que o Senhor colocar, eu vou dedicar a minha vida para pastorear essas ovelhas. Mas o que acontece? Elas entram na igreja, visitam e vai embora. Por que não fica? E o texto está explicando: os judeus eles foram à casa de Lázaro para ver Jesus, mas também ver Lázaro. A nossa responsabilidade como crente é muito grande quando nós trazemos uma visita. Porque a pessoa que entra por aquela porta, ela vem para ver Deus, mas também para ver nós. Porque eu disse a ela que Deus mudou, transformou a minha vida. Eu disse a ela que eu venho na igreja, eu venho adorar, eu venho louvar e bendizer o nome de Deus. Essa pessoa que entra como meu convidado, ela quer ver isso, ela quer ver minha adoração, ela quer ver se realmente Deus mudou e transformou a minha vida. Mas quando eu trago ela e eu não mostro para ela, eu não demonstro a minha adoração a ela, que realmente o que Deus fez, ela então vai embora e diz: Deus não mudou a vida dessa pessoa de verdade. Essa pessoa não mudou. Ela não fica, não é por causa do pastor, não é por causa do louvor, e não é por causa da pregação. Porque tem muita gente que diz: ela não gostou do louvor, não gostou da pregação, não gostou dos irmãos. Ela não tem discernimento para entrar aqui e entender o que é uma pregação. Ela não tem discernimento para separar um louvor de uma música secular, porque ela não serve a Deus. Sobre os irmãos abraçar e cumprimentar, ela também não tem essa experiência no mundo, porque ninguém anda cumprimentando ninguém. Então o primeiro passo é nós demonstrarmos a ela que Deus realmente fez sobre a minha vida. Eu louvar a Deus, entregar a Ele o meu louvor. Porque quando nós viemos à igreja, muitas pessoas dizem: eu vou lá na igreja buscar. Mas a igreja não é lugar de nós buscarmos. A igreja é lugar de nós entregarmos. O altar foi feito para entrega. Eu tenho que trazer o meu louvor, eu tenho que trazer minha adoração, eu tenho que trazer e colocar no altar. Para aquele que não conhece a Deus, quando ele entrar aqui, ele vai ver uma igreja avivada e ele vai buscar e vai encontrar. Porque eu, como servo do Senhor, trouxe para ele. Ele está em busca, vagando pelo mundo, em busca de alimentos. E eu, como cristão e membro dessa casa, eu tenho que trazer, é o meu dever, trazer e colocar no altar. Entende uma coisa, que o texto continua dizendo que os principais sacerdotes e os fariseus queriam matar Jesus e também Lázaro. Por quê? Pelo testemunho que Lázaro deu. Por causa do testemunho de Lázaro, muitos se converteram. Olha para mim, muitos de nós somos calados pelo inimigo, porque dentro de cada um de nós tem um testemunho, tem uma cicatriz que o mundo fez e tem uma cicatriz curada que Deus curou. Se cada um de nós falarmos do nosso milagre verdadeiramente que Jesus fez na nossa vida, nós vamos sofrer uma perseguição do inimigo, porque o inimigo não quer que nós falemos, mas nós estamos dizendo, nós estamos diante de um Senhor que nos guarda, nos protege, nós estamos seguros na sua santa e poderosa mão. No livro de Malaquias, ele disse: o Senhor, Jesus, é o nosso sol da justiça, e nós estamos guardados debaixo da sua asa. É a última promessa de Deus. Nós temos um compromisso muito bem com a obra. E eu vou deixar uma pequena mensagem. Eu vi que a igreja tem muitos jovens. Eu vou deixar uma mensagem para os jovens. Está lá no livro de Marcos, e o capítulo é o 5, e o verso 21. E diz assim: e tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar, e eis que se chegou a ele um dos principais das sinagogas, chamado Jairo, e vendo-o
prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. E foi Jesus. A continuação do texto. Jesus, quando vai para a casa de Jairo, ele encontra uma mulher com fluxo de sangue. E tem 2 ensinamentos. O primeiro para o jovem. Jairo era o principal dos sacerdotes da sinagoga. E todos sabem que a sinagoga naquela época, eles ficavam atrás de Jesus, tentando achar defeito para poder condenar Jesus. Porque só a única maneira de condenar Jesus é se ele blasfemasse, se ele falasse, porque Jesus lutava contra a lei e eles defendiam a lei. Mas Jairo está com a tua filha doente, ele já buscou essa cura para essa criança em vários lugares, não conseguiu. Porque ele foi ante Jesus, ele arriscou seu emprego, ele arriscou o seu ministério, porque a sinagoga, na maioria dela, era contra Jesus. Para o jovem eu digo o seguinte: quando você encontrar na madrugada o teu pai ou tua mãe ajoelhado, orando, você pode ter certeza absoluta. Se ele orar 1 hora, 55 minutos é pela sua vida, e 5 minutos é para a vida dele. Se o teu pai precisar perder o emprego, ele perderá pela sua vida. E na sequência do texto vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, ela deixou a tua casa, arriscou a tua vida, foi ante Jesus e conseguiu a salvação. Provavelmente ela não tinha uma mãe, ela não tinha um pai para poder orar por ela. Porque se o pai dela fosse o Jairo, ele teria descido e ante Jesus, pegado Jesus, levado lá na casa dele para curar a tua filha, e a tua filha não arriscaria esse percurso. Então nós temos que dar valor na importância dos nossos pais. Eu sei que muitas vezes nós pensamos: vou sair de casa, vou morar sozinho. Essa mulher do fluxo de sangue é um exemplo. Ela deveria morar sozinha. E ela teve que se encher do Espírito para poder ir ante Jesus, porque não tinha ninguém para orar por ela. Porque se tivesse, ela teria ido ante Jesus. E porque sei que ela encheu-se da presença do Espírito Santo, porque quando ela desceu no meio da multidão, ela tocou em Jesus e todo mundo estava tocando em Jesus. Quem me tocou? Mestre, mas muitas pessoas te tocaram. Ele falou: não, porque de mim saiu virtude. Porque aquela mulher estava tão cheia do poder de Deus, que quando ela toca em Jesus, Jesus sentiu o seu próprio poder. A importância dos pais nas nossas vidas, para orar por nós e para lutar pela nossa vida. Nós temos que valorizar os nossos pais. Eu sei que tem muita gente que está na igreja, que o marido não está, só está ela servindo ao Senhor. Tem muitas que estão o marido, mas a esposa não está servindo ao Senhor. Tem muitas jovens que estão na igreja, mas seus pais também não estão servindo ao Senhor. E tem muitos parentes e amigos que nós gostaríamos que estivessem aqui servindo ao Senhor, mas não estão. Mas nós preocupados e dizendo: Senhor, eu oro, eu busco, eu oro para que eles venham e eles não vêm. O que está acontecendo? Nesse texto é o seguinte: nós oramos 55 minutos de 1 hora para os outros e 5 minutos para nós. E a mulher do fluxo de sangue, ela não dá uns exemplos. Nós temos que orar 55 minutos para nós, para que Deus enche o nosso coração com o poder da tua graça. Porque quando nós, cheios do poder do Espírito Santo de Deus, impulsionar a mão, levantar a mão, orar para um filho, orar para um pai, um marido, para ele vir, o Espírito Santo de Deus vai falar com ele, porque eu estou cheio do Espírito. Então eu devo me encher para poder estender a mão sobre o outro. Se você observar num avião, quando uma máscara vai cair, a recomendação é: coloca primeiro em você, depois no outro, nem a quem você ama. Ore primeiro para você. Faça com que a sua oração chegue no trono de Deus, para que Deus ouve a sua oração. É fácil eu falar: eu falei com Deus, mas eu quero que Deus fale comigo,
Porque Deus falando comigo, Ele vai me dar o discernimento e o entendimento para me poder organizar a minha vida, orar para os meus filhos, para o meu pai, para os meus irmãos e para aquele que eu amo, que eu gostaria que estivesse aqui essa noite. Pode colocar sobre os pés. Vamos orar ao Senhor. Levante a sua mão, coloque uma mão sobre o coração e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã estivemos reunidos na tua casa, diante da tua presença. Os teus filhos e as tuas filhas estiveram aqui te louvando, te adorando e bendizendo o seu santo nome. Eu sei que o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo sabe e é o Deus da nossa vida. Sabemos, Deus, da nossa dificuldade, por isso que estamos aqui no seu santo altar, e aqui nós colocamos a nossa dificuldade, para que o Senhor estenda a sua santa e poderosa mão e nos abençoe, Pai. Pai, nos dê discernimento, entendimento sobre a tua palavra, sobre o teu ensinamento, Pai. Pai, que nesta manhã, através do poder do Espírito Santo de Deus, o Senhor possa estar abençoando os seus filhos e as suas filhas que aqui estão. Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, eu quero agradecer.